Esses dias alguém discutiu comigo e disse assim: pastor Moisés, não tem necessidade nenhuma de existir pastor, igreja, congregação, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Falei: não, irmão, você não é o corpo de Cristo, não. Sou. Falei: é, não. Sou. Falei: não é, não. Você não é o corpo de Cristo, não, irmão. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo sozinho, não. Você não consegue ser igreja sozinho, não. Para ser igreja, você tem que fazer parte de um rebanho. Para ser igreja, você tem que ser um membro inserido em um corpo. Então, se você tem essa ideia de que servir a Deus de forma autônoma vai fazer com que você vença, infelizmente eu preciso te contar uma verdade. Isso não é verdade. E vou te explicar por quê. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas capítulo de número 15. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Brenner, por estar aqui com vocês mais uma vez, para adorarmos a Deus e dar o louvor que é devido ao seu nome. Lucas capítulo de número 15. Versículo de número 32. Lucas 15, 32. Mas era justo alegrarmos e nos regozijar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Toda a igreja repita comigo: estava morto. Vamos lá? Estava morto e reviveu, tinha-se perdido, mas foi achado. Meus queridos irmãos, em alguns minutos eu gostaria de toda a sua atenção. O capítulo 15 de Lucas é talvez um dos capítulos mais conhecidos desse evangelho. E esta parábola, ela foi proposta por Jesus. Todas as vezes que você lê na Bíblia uma parábola, talvez você pode perguntar por que Jesus pregava por parábolas, né? Mas a parábola ela não é um mito, né? Ela não é um conto, ela não é uma fábula. Diferente de tudo isso, a parábola só pode ser parábola se ela tiver condição de ser vivida na vida real aquilo que está sendo dito. Então, por isso que Jesus pregava por parábola, porque parábola pode ser uma coisa que já aconteceu, está acontecendo, ou pode acontecer na vida real. Então, Jesus não pregava por fábula, Jesus não pregava por mito, nem por conto, nem por lenda. Jesus pregava por parábola, porque a parábola tem tudo a ver com a vida real. Jesus, ele propõe uma parábola em Lucas capítulo 15, e ele faz 3 citações. Ele fala de uma ovelha, de uma dracma e de um filho. Vamos repetir isso? Ovelha, dracma e filho. O interessante, irmãos, é que alguns termos na Bíblia só é usado, pastor Brenner, para quem é de Deus. Pastor, mas tem pessoas que não são de Deus? Tem. O ímpio, a Bíblia diz que o ímpio será lançado no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. O iníquo não é de Deus. Ele pode ser de Deus, mas não é. Por isso que Jesus não disse que quem será condenado são os que praticam o pecado, mas são os que praticam a iniquidade. Se você for ver um grupo de pessoas na Bíblia, tem gente na Bíblia chamado de lobo, tem gente na Bíblia chamado de bode. A Bíblia diz que Deus vai separar as ovelhas do bode. Então, eu não posso mentir para vocês e dizer assim, todo mundo é de Deus. Não, não é todo mundo que é de Deus. Se todo mundo fosse de Deus, existiria só o céu, não existiria o inferno. Se todo mundo fosse de Deus, existiria só Deus, não existiria o diabo. Se todo mundo fosse de Deus, existiria só o bem, não existiria o mal. É claro que nem todo mundo é de Deus. Mas essa citação
de Jesus na parábola de Lucas capítulo 15 é muito interessante e confronta muito a nossa religiosidade. Por quê? Porque Jesus faz citações a uma ovelha, a uma dracma e a um filho. Para ser ovelha tem que ser de Deus. Para ser ovelha tem que ser, porque não existe nenhuma citação na Bíblia referente a uma ovelha que não seja referente a uma pessoa de Deus. Salmo 100 diz assim: olha, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, porque foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. João capítulo 10, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas entram por mim e saem e encontram pastagem. O salmista Davi diz no Salmo de número 23: o Senhor é o meu e nada, ou de nada tenho falta. Ele está falando na condição de uma ovelha. Então, para ser ovelha tem que ser de Deus. Só que o confronto aqui com a religião é que Jesus está falando de uma ovelha perdida. Ovelha, vamos lá todo mundo, ovelha. Ah, mas como que alguém pode ser de Deus e ser perdido? Porque para ser ovelha tem que ser de Deus. Mas como que alguém é de Deus e está perdido? Jesus aqui está falando de um grupo de pessoas que é dele. Deus está falando aqui de um grupo de pessoas que realmente são de Deus. E talvez você vai ficar até confrontado agora com o que eu vou dizer, porque a ovelha perdida, ela tem ausência de duas coisas, assim, no ápice, ela tem ausência de duas coisas. A ovelha perdida, ela não está no rebanho e ela não tem pastor. Por isso que ela é chamada de perdida, porque a ovelha não pode ser autônoma. Existem dois tipos de ovelhas perdidas, pastor Breno. Existe uma ovelha perdida que ela se tornou uma ovelha perdida ideologicamente. Esta ovelha dificilmente vai ser encontrada. Vou explicar para vocês por quê. Porque ela colocou na cabeça dela que não precisa de rebanho, que não precisa de pastor, que não precisa de igreja, que não precisa tomar ceia, que não precisa congregar, que ela pode ser crente onde ela quiser, porque Jesus está aqui. Eu não preciso estar junto com ninguém, eu não preciso me reunir, eu não preciso fazer parte de uma denominação, eu não preciso. Essa ideologia é extremamente perigosa, porque ela está fazendo da ovelha uma ovelha autônoma. Esses dias alguém discutiu comigo e disse assim: pastor Moisés, não tem necessidade nenhuma de existir pastor, igreja, congregação, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Falei: não, irmão, você não é o corpo de Cristo, não. Sou. Falei: é não. Sou. Falei: não é não. Você não é o corpo de Cristo, não, irmão. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo sozinho, não. Você não consegue ser igreja sozinho, não. Para ser igreja, você tem que fazer parte de um rebanho. Para ser igreja, você tem que ser um membro inserido em um corpo. Então, se você tem essa ideia de que servir a Deus de forma autônoma vai fazer com que você vença, infelizmente eu preciso te contar uma verdade. Isso não é verdade. E vou te explicar por quê. Porque mesmo sendo de Deus, há uma necessidade de pertencer ao rebanho e de ter um pastor. Porque Deus não deu a liberdade da ovelha ser autônoma. Deus não te deu a liberdade de servi-lo como você quer. Existe uma planilha, existe um padrão, existe gente que Deus constituiu para cuidar de outros. Por isso que a Bíblia diz que nós nos reunimos. Quando começou a igreja? A igreja começou no Pentecostes. Quando a igreja começou, lá foi inaugurada a igreja. Estavam todos reunidos. A igreja começou com uma reunião. A igreja começou com um ajuntamento. Então, tem muita gente de Deus, gente boa, gente, pastor Brenner, que tem fé, gente que respeita a palavra, respeita o Espírito Santo, faz as suas orações, gente do coração bacana, generoso, ajuda as pessoas, crê em Deus, aceita orar por eles, são pessoas de Deus. Eles só têm um problema: mesmo sendo de Deus, ele não pertence a nenhum rebanho, ele não tem um pastoreio. E esta ovelha, ela se tornou presa fácil. E eu vou explicar para vocês em alguns minutos, é rápido.
esta ovelha se perdeu do rebanho. O rebanho foi, e ela ficou. O pastor levou as 99 para o aprisco, e esta ovelha ficou para trás. Os irmãos conhecem toda a história. Quando chegou no aprisco, a Bíblia diz que tinham 99 ovelhas. Quantas ovelhas? Vamos lá todo mundo, quantas ovelhas? Mas como que o pastor sabia que tinha 99? Você só sabe se tem 99 se você contar. Porque tem que haver uma contagem. Não é fácil sentir falta de um, irmão. Não é fácil. É mais fácil sentir falta de 10, de 100, de um é difícil sentir. Você olha para uma igreja cheia, como você vai sentir falta de um irmão? Se a igreja está lotada, o rebanho está todo... Como que eu vou sentir falta de uma pessoa? Mas a igreja tem que ter essa sensibilidade de que um faz falta. A igreja tem que ter a sensibilidade de que 99 não é 100. Está faltando alguém. E alguém que é de Deus. Alguém que é daqui. Alguém que é nosso. O que o pastor fez? 1, 2, 3, 10, 50, 90, 91, 99. Espera aí. Está faltando uma. Eu vou voltar. Olha aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. O pastor fez todo o trajeto de volta. Eu vou te provar aqui que a culpa não foi do rebanho e a culpa não foi do pastor. Porque se a culpa fosse do rebanho, tinha ficado a 100, as 99 não tinha ido. Se a culpa fosse do pastor, todo mundo tinha se perdido, não uma tinha se perdido. Por que esta se perdeu? Porque Jesus disse assim em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha. Porque a ovelha vive por comando, por orientação. Por isso que você vê vídeo na internet de um pastor pastoreando a ovelha. Ele fala, as ovelhas vêm. Vem um estranho, fala a mesma coisa, as ovelhas ficam no mesmo lugar, elas não vêm, elas não atendem, porque elas conhecem o comando da voz. Sabe o que aconteceu com esta ovelha? Ela provavelmente em algum momento deixou de ouvir e deixou de acompanhar. O que existe de gente de Deus que ficou para trás, porque em algum momento ele deixou de ouvir e deixou de acompanhar. O rebanho foi e ele ficou. A obra continuou e ele foi ficando para trás. Gente de Deus que teme a Deus, mas não tem mais nenhuma alegria em fazer parte do rebanho, ou não consegue mais fazer parte do rebanho. Quando o pastor volta, ele poderia ter encontrado uma ovelha soberba, altiva, arrogante, petulante, folgada, ensoberbecida, dizendo: o senhor veio atrás de mim por quê? Eu não quero saber de rebanho não. Eu não quero saber de pastor não. O senhor veio atrás de mim por quê? Quem disse para você que eu quero rebanho? Quem disse para o senhor que eu quero ir para o aprisco? Não. Ele encontrou uma ovelha ferida e machucada. Aquela ovelha que estava machucada, ferida, cansada, o pastor percebeu que ela não podia andar, ela não podia caminhar, ela não tinha estrutura mais para voltar sozinha. Não adianta você chegar para ela e dizer: você conhece o caminho, você conhece a palavra, agora é tempo de voltar. Com a ovelha não se diz isso. A Bíblia diz que o pastor jogou ela no ombro. Jogou ela onde? Porque o ferido, não adianta bater no ferido, não adianta cobrar o ferido, não adianta mostrar o caminho para o ferido. O ferido você tem que levar, o ferido você tem que carregar, o ferido você tem que comprar a briga dele e dizer: quer aprisco? Quero. Quer rebanho? Quero. Quer Deus? Quero. Mas não consigo. Eu quero ser crente, mas não dou conta. Eu quero servir a Deus, mas não, perdi a força, eu não dou conta demais. Então, se esse é o problema, a igreja vai te oferecer um ombro. Então suba aqui, meu irmão, eu vou te levar. Amanhã pode ser eu. Levanta comigo assim as suas duas mãos esta manhã. Não, levanta bem alto, bem alto. Eu vou liberar uma palavra aqui que vai ser como uma flecha para a vida de alguém. O maior problema da ovelha, o maior de todos, não é propriamente se perder, até porque alguns de nós também já nos perdemos. O maior problema da ovelha é quando alguém vai buscá-la e ela rejeita. É quando alguém vai buscar e ela diz: eu não quero rebanho, eu não quero pastor, eu não quero igreja, eu não quero Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você está sangrando, você está ferido, você está caído, você está machucado. Você não pode ser soberbo, você não pode ser arrogante a ponto de dizer que não precisa de ajuda, a ponto de dizer que não precisa de cuidado, a ponto de dizer que não precisa de conselho. Você se perdeu, você está confuso, você não sabe voltar sozinho, você não dá conta de se levantar sozinho mais. Mas esta manhã Deus está dizendo: tem um ombro para te carregar.
tem força para a tua vida. Você vai voltar para o aprisco, você vai voltar para o rebanho, você vai voltar para casa, você vai voltar para Deus, você vai voltar para a ceia. Deus vai te levantar, Deus vai te dar força. Sabe por quê? Porque não foi você, foi Deus que te fez ovelha sua. Oh, aleluia, diga glórias ao nome do Senhor. Então, a ajuda vai chegar. Diga comigo, a ajuda vai chegar. Depende da ovelha. Diga comigo, depende da ovelha. Aceitar o ombro. Então, se você morrer na fé, se você perder a família, se você for para o inferno, e alguém foi lá tentar te carregar e você não quis, não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe o Espírito Santo, culpe a sua arrogância, culpe a sua dureza. Não quero. Ah, então você não quer? Então vai sangrando. Eu não quero, então vai sangrando. Eu não quero, então vai sangrando. Pode ser que um dia, quando a igreja volte para te buscar, ela não te encontra mais ferida, ela te encontre morto. Aí as oportunidades vão acabar. Eu disse uma mensagem lá no estado do Maranhão, há uns 15 dias atrás, que Jesus propôs uma parábola no capítulo depois desse, no capítulo 16. Jesus fala de duas pessoas. Um foi para a condenação eterna, outro foi para a vida eterna. O que foi para a condenação eterna, a Bíblia diz que ele estava nas chamas do inferno. Ele estava no Hades, no Seol, na Geena, no lugar da morte, no lugar de tormento. E lá, no inferno, onde? Todo mundo. De novo, lá no inferno, ele olhou para o céu. Para onde ele olhou? Porque tem gente que nunca olhou para o céu até chegar no inferno. Todos que estão no inferno estão olhando para o céu, porque ninguém que está no inferno gostaria de estar lá. Mas tem gente que só vai valorizar o céu quando estiver no inferno. Tem gente que teve a oportunidade de ter o nome escrito no céu. Tem gente que teve a oportunidade de ir para o céu. Tem gente que teve a oportunidade da salvação. A salvação bateu na porta dele milhares de vezes. E ele vai querer se converter quando não existe mais conversão. Ele vai querer se converter quando não existe mais arrependimento. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Lá no inferno, sabe o que esse homem disse? Eu tenho mais 5 irmãos. Teria como avisar para eles lá? Para eles não vir para o inferno? Teve a vida toda para cuidar da família. Teve a vida toda para amar os filhos. Teve a vida toda para valorizar a esposa. Mas só deixou para valorizar a família quando estava no inferno. Tem gente que está na igreja e não valoriza a família. Tem gente que tem uma esposa maravilhosa, um esposo, filhos maravilhosos e não dá valor para a família. Mas lá no inferno, as piores pessoas que viveram nesse mundo, lá no inferno, estão pedindo a Deus uma chance. Se eu tivesse a chance de voltar para criar meu filho diferente, para tratar minha esposa diferente. Se eu tivesse a oportunidade de voltar lá e avisar para minha família que eles não deveriam fazer o que eu fiz para não chegar onde eu cheguei. Lá no inferno, esse homem pediu para colocar uma ponta de... que Lázaro molhasse a ponta do dedo e colocasse na sua boca, porque ele estava em tormentos. O rio da vida passou perto dele várias vezes. A oportunidade do refrigério passou perto dele várias vezes. Mas ele não quis. Agora ele está no inferno, e lá no inferno não tem arrependimento, não tem conversão. Pastor, eu vou vir numa outra vida. Vai não. Pastor, eu vou passar pelo purgatório. Vai não. Sabe por quê? Porque tudo que vai acontecer está escrito na Bíblia. E na Bíblia não existe essa doutrina. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Você pode ter se perdido, caído, frustrado. Eu não sei se foi o rebanho, eu não sei o que aconteceu que fez você ficar para trás. Mas uma coisa eu tenho certeza: o aprisco te espera, o rebanho te espera, o pastor te espera, a igreja te espera. Diga glória a Deus por isso. Jesus muda e diz assim: agora eu vou falar para vocês de uma dracma. A dracma era uma moeda que ficava no colar da noiva. Na verdade, eram 10 moedas. Quantas moedas? 10. Então Jesus começa com 100 e vai para 10 e termina com 2. Jesus começa com 10%, vai para 50%. Não, Jesus começa com 1%, depois vai para 10%, depois para 50% quando chega nos filhos.
Quando Jesus fala da dracma, Jesus diz assim: qual é a noiva ou qual a mulher que tendo um colar com 10 dracmas, se perder uma, se perder quanto? Então a ovelha se perdeu quantas? E a dracma? Uma. A dracma é uma moeda. Vamos supor que hoje fosse uma nota. Se eu pegar aqui uma nota de 100 reais, quanto vale essa nota? Na minha mão vale quanto? No altar vale quanto? Aqui no chão do altar vale quanto? No piso da igreja vale quanto? Lá na rua, na lixeira, na caçamba do lixo. Porque nota não perde o valor, moeda não perde valor, moeda perde posição. A moeda nunca, a dracma nunca perdeu valor, ela perdeu o lugar. Pastor, quem é a dracma? A dracma, diferente da ovelha, ela está no aprisco, ela está em casa, mas ela não está no colar da noiva. Quando o noivo voltar para casar, ele não vai buscar quem está na casa, ele vai buscar quem está no colar. Quando Jesus voltar, Jesus não vai vir buscar pessoas que frequentam a igreja. Jesus não vai buscar, eu não vou apresentar para Jesus minha credencial de pastor. Quando Jesus voltar, eu não vou apresentar para Jesus o meu certificado de batismo. Quando Jesus voltar, eu tenho que estar na posição de salvo e não apenas de crente. A dracma representa um grupo de pessoas que na volta do noivo, eles vão sofrer uma decepção muito grande, porque eles estarão na casa, mas não estarão no colar da noiva, porque eles perderam a posição, sem nunca ter perdido o valor. Por isso que nesses últimos dias, o conselho do Espírito Santo para nós é esse: não seja apenas alguém que está na casa, seja alguém que esteja no colar da noiva. Pertencer à Assembleia de Deus não vai te salvar, pertencer à Igreja Católica não vai te salvar, pertencer à Igreja Batista não vai te salvar, carregar um terço, uma Bíblia, um paletó, uma gravata não vai te salvar. O que vai te salvar é você permanecer salvo como noiva de Cristo. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero te falar uma palavra aqui, não é para te colocar medo, é só para fazer você pensar nesse dia de domingo. O juízo de Deus não vai começar nas penitenciárias. O juízo de Deus não vai começar com os pedófilos, com os traficantes, com os ladrões, com os assassinos. A Bíblia diz que o juízo de Deus começará pela casa de Deus. Todos os crentes que tiveram a oportunidade de se salvarem e ficarem, vão encabeçar a fila do juízo. Mas Deus não quer você nessa fila, porque você não foi chamado para juízo. Você vai passar somente no tribunal de Cristo. Levanta comigo assim as suas duas mãos aos céus. Eu quero liberar uma palavra deste altar nesses últimos dias. Muitas dracmas vão voltar para o colar. Muitas pessoas vão alinhar sua vida moral com Deus. Muitas pessoas vão alinhar a vida com Deus. Pastor, eu nunca desviei para o mundo, eu nunca saí para o mundo, eu nunca saí da igreja, eu nunca saí do evangelho, eu sempre vivi neste contexto, mas hoje eu não sou mais salvo, porque eu estou na casa, mas eu não estou preparado para o toque da última trombeta. Mas nesta manhã Jesus está dizendo para alguém: volte para o colar da noiva. Quantos acreditam nesta palavra? Diga glórias ao nome do Senhor. Jesus agora continua. Falou de uma ovelha, falou de uma dracma, e agora Jesus vai falar de um filho. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Só os pais e mães dão um sinal com a mão assim. Se você é pai ou mãe de um filho ou uma filha, é seu filho, é o quê? É o quê? Se ele for honesto, ele é o quê? E se ele for desonesto? Se ele for santo? E se ele for profano? Se ele for obediente? E se ele for desobediente? Então Jesus não está tratando de uma pessoa comum. Aqui Jesus está falando de um filho. Para ser chamado de filho na Bíblia, principalmente na Nova Aliança, tem que ter recebido Jesus de alguma forma, ou no coração, ou no pensamento, ou na palavra, porque somente aqueles que o recebem também recebem o poder de ser chamado filho de Deus. Esse filho aqui, o pródigo, ele talvez seja um dos personagens mais conhecidos, pastor Breno, da Bíblia. E ele é diferente da ovelha, e ele é diferente da dracma, porque a ovelha se perdeu fora da casa, a dracma se perdeu dentro da casa, e o filho saiu da casa para ser perdido. Esse moço, ele tem alguns problemas, e em poucos minutos eu relato para vocês o problema desse moço, mesmo sendo filho de Deus. Esse moço
ele é o filho mais moço, o pai tem 2 filhos, e a Bíblia novamente vai falar de um dos filhos, o mais moço. Ele é muito inteligente, esse rapaz. Diga comigo assim, muito inteligente. Todo mundo, vamos lá. Mais alto. Agora eu pergunto para os irmãos, é proibido ser inteligente? Tem algum problema em ser inteligente? Mas ele cometeu um erro que só os inteligentes cometem. Quando a pessoa tem um QI muito alto, ele corre alguns riscos. Um deles é ser louco. Um deles é ser louco. O segundo é ser autoconfiante. A pessoa ser inteligente demais, ele tem dificuldade de receber conselho. Ele tem dificuldade de ouvir os outros, porque ele é tão inteligente que ele acha que não precisa ouvir ninguém. A pessoa que é muito inteligente, ele tem dificuldade de ouvir alguém que sabe menos que ele. Agora, há uma diferença muito grande da sabedoria para a inteligência. Tem pessoas aqui que falam 2 idiomas. Tem pessoas aqui que têm 3 faculdades. Tem gente aqui que é tão inteligente que você já corrigiu meu português aí umas 10 vezes nas palavras que eu errei. Mas quando você precisa de um conselho, você vai pedir para a tua avó, que nem na escola foi. Você vai pedir um conselho para a tua mãe, que não fez nenhuma faculdade. Mas por que você vai pedir conselho para a tua mãe? Você não é tão inteligente? É porque talvez você tenha muita inteligência, mas tenha pouca sabedoria. Porque a inteligência está aqui, ó. Mas a sabedoria está aqui, ó. A inteligência é daqui. A sabedoria é de lá. A Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça aos homens. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Agora, esse moço é tão inteligente, pastor Brenner, que ele fez um cálculo. Eu tenho uma parte nisso aqui. Uma parte dessa fazenda, uma parte disso, tudo aqui é meu. Bom de cálculo, bom de direito, sabe o que é dele. Esse moço sabe o que a maioria não sabe. Esse filho de Deus, ele é sabido, ele é evoluído, ele é para frente. Só que a Bíblia diz que ele vai até o pai dele e pede para o pai dele a parte dele. Está escrito, me dê a minha parte. Está escrito ou não está? Era dele. É tão verdade que era dele que o pai entregou para ele. Entregou ou não entregou? Agora eu vou perguntar e vocês vão responder, que agora eu já estou caminhando lá para o final da mensagem. Olha para mim, era dele ou não era? Era dele. O pai entregou para ele ou não entregou? Então, se o pai entregou, estava na mão de quem? Não. Foi o pai que entregou. Estava na mão de quem? Mas era de quem? Era do filho, sim ou não? Mas estava na mão de quem? Era do filho, mas quem administrava? Era do filho, mas quem protegia? Mas o filho ficou tão inteligente que ele foi para o pai e disse assim: eu não quero o senhor cuidando do que é meu. Eu não quero um Deus para ficar ditando regra na minha vida, não. Eu não quero um Deus para ficar dizendo para mim o que eu faço e o que eu não faço. Eu não quero um Deus para mandar no meu relacionamento, para mandar no meu sentimento, para mandar no meu coração. Eu sou inteligente, eu sei viver. Eu não quero, eu sou inteligente. Você acha que eu quero um Deus para me ficar consultando a Ele? Vou, não vou, posso, não posso. Não, eu não quero, eu sou inteligente. Pastor, esse negócio de ser crente, de igreja, isso é para gente bitolada, isso é para analfabeto, isso é para otário, isso é para besta. Vai lá, sabidão. Vai lá, inteligente. Eu vou te mostrar onde você vai chegar daqui a pouco. Esse negócio de igreja, isso é para gente alienada. Isso é para gente que não estudou. Tá certo, sabidão. Você acha que não precisa de Deus porque você sabe ir e sabe voltar. Você sabe como faz as coisas, você sabe como resolver as coisas. Aí ele foi na mão do pai e disse assim: eu não quero o senhor cuidando do que é meu, não. O que é meu, entrega aqui, ó. Tem certeza? Tenho. Rapaz, na minha mão é melhor. Eu fico vendo, irmãos, os crentes são tão sabidos. Me perdoa, não sinto ofendido com o que eu vou dizer, não. Você é tão sabido, você é tão inteligente, que na igreja hoje, a maior falência que existe hoje no mundo, e no meio da igreja também, a mesma coisa, muda nada, é na família. Os crentes casam, descasam, o casamento dura meses, dura anos. Você vê, mas você não é tão inteligente, você não sabe escolher nem uma pessoa para casar? Mas você é tão inteligente que não sabe escolher nem com uma pessoa que você vai viver? Você é tão inteligente que não sabe escolher nem com quem que se relacionar? Mas você é tão inteligente e vive quebrando a cara? Você é tão inteligente e é deprimido? Não era para você ser deprimido.
Você é inteligente, você tinha que driblar a depressão, mãe. Você é inteligente, você deveria driblar seu cérebro. Você é inteligente, você não deveria se ser escravizado por um sentimento. Você não é tão inteligente? Eu vou te dizer o que aconteceu com você. Você saiu da dependência de Deus. Você saiu da dependência de Deus para viver sua própria vida, para tomar suas próprias decisões. E isso está te levando para longe de Deus e para uma vida de fracasso. Olha para a vida das pessoas inteligentes que não deixaram Deus governar sua vida. Olha a família deles. Olha a vida deles, olha as decisões que eles tomam. Esse moço aqui, ó, ele tem um segundo problema. A casa do pai é cercada. A casa do pai é murada. Ele não consegue ver o muro e a cerca como proteção. Ele só consegue ver como prisão. Ficar dentro da casa do pai, tem cerca, não pode fazer isso, não pode ter duas mulheres, não pode ser alcoólatra, não pode fumar maconha, não pode cheirar pó, não pode... Ah, não, pastor, dá para mim não, dá para mim não. Deus, esse negócio de proibição de religião, não, eu sou livre. Eu tenho um espírito libertário, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quiser da minha vida. A vida é minha. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser cheirar o cheiro, se eu quiser prostituir, eu me prostituo. Eu não estou nem aí, eu sou livre. Você não é livre não. Livre é esse irmão que está aí do teu lado, que podia estar fumando, podia estar bebendo, podia ter duas mulheres, podia estar chegando da balada agora, mas ele decidiu, porque foi liberto. Escute isso aqui, sabe o que é ser liberto? Ser liberto não é ter vontade de fazer ou não fazer. Ser liberto é ter o poder de fazer e decidir não fazer. Esses dias, estava contando um testemunho, eu fui evangelizar um amigo. Esse amigo meu era muito duro de coração, e eu fiz de tudo para levá-lo à igreja. E um dia eu consegui, com muito custo, mas ele disse para mim: Moisés, eu não gosto de igreja não, sabe por quê? Pai, essa vida de crente é uma escravidão, moço. Crente não pode fazer nada, pai. Eu não quero ser crente não, pai. Como é que eu vou deixar de fazer o que eu gosto? Eu falei: não, pai, crente pode fazer tudo. Ele olhou para mim assustado e disse para mim assim: crente pode beber? Pode. Fumar? Pode. Cheirar? Pode também. Ter 5 mulheres? Eu falei: pode ter até 10. Crente pode ir para o carnaval? Pode. Para a balada? Pode. Tudo que ele falava, eu falava pode. Ele falou: e por que eles não vão? Eu falei: são libertos. Olha no pé do teu irmão e vê se tem uma algema aí, algemando ele nesse domingo de manhã na cadeia. Ele está aqui porque quer. Quem te obrigou a ser crente? Quem te obrigou a levantar a mão? Quem te obrigou a estar aqui? Você está aqui sob ameaça? Você está servindo a Deus porque alguém te ameaçou? Não, você está servindo a Deus porque você é liberto. Você que bebia, quantos bares tinha da sua casa para cá? Você que usava droga, quantas biqueiras estão abertas aí? Você podia usar droga a hora que você quisesse. Mas uma vez que você está liberto, você sabe que todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Você não se deixa dominar por nenhuma delas. Os libertos estão aqui, dê glória a Deus. Pastor, eu sou livre, pastor. Você é livre? Você é livre e cheira pó. Então tá certo, para de cheirar. Você é livre e fuma, então não fuma não. Pega uma cigarro e joga. Ah não, pastor, eu não dou conta não. Eu não consigo ficar nem um dia sem fumar, quanto mais um mês. Ué, então quem é escravo é você. Livre sou eu que fumava. Livre sou eu que fumava e não fumo mais. Porque se você está achando que libertação é uma proibição da igreja, você está totalmente enganado. Libertação é uma coisa que acontece aqui dentro, ó. Você decide não fazer mais, e você tem o poder de não fazer mais. É por isso que você vai encontrar na igreja gente que veio do crack, da droga, do adultério, da prostituição, veio de todo tipo de pecado e hoje é livre. Sabe por que ele é livre? Não é porque ele é religioso, é porque ele conheceu a verdade. E quando você conhece a verdade te liberta. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.